Oferecimento. Bibi, loja exclusiva em Cascavel. Calçados para recém-nascidos e infantil. Venha conhecer, você vai se encantar. Bibi, pra criança ser criança. Olá! Hoje a nossa convidada é a nutricionista infantil Stephanie Costa e a gente vai falar um pouquinho sobre seletividade nutricional. Oi. Tudo bem, Tudo Stephanie? bem, muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente e falar um pouquinho desse assunto que acaba deixando as mães um pouco desesperadas, né? É verdade. E eu queria saber de você, a criança quando recusa o alimento, o que a gente deve fazer? Nós, nas condições de quem prepara e quem está ali direto com a criança, o que fazer, como agir com essa criança? Então, a seletividade alimentar, ela começa principalmente na idade escolar da criança, quando ela sai do meio familiar e entra num meio onde tem novas pessoas, novas crianças, e, consequentemente, ela é exposta a novos alimentos. Claro que, para uma criança, mesmo desde a introdução alimentar, qualquer comida é nova. Então, se ela está adaptada na casa dela, tem uma rotina alimentar com certos tipos de alimento, quando ela vai para a escola, ela começa a ter contato com outros tipos de alimento que, para ela, nunca existiu. Então, é normal, como qualquer ser humano, ter a curiosidade de provar. Assim como crianças que têm uma alimentação regrada em casa, tem famílias que têm uma liberdade total de escolhas. Então, para a criança que nunca teve essa liberdade em casa, ela vai provar no momento que o coleguinha oferecer, normal. Porém, vai da família continuar oferecendo a alimentação correta. Porque, assim, é responsabilidade dos pais e cuidadores promover a alimentação correta para a família. Então, se a criança continuar sendo exposta a uma alimentação correta, com regras, ela muito provavelmente vai voltar para o hábito dela. Ela vai perceber o que é hábito, o que é regra e o que é o extra. Para esse extra, ela vai entender que são dias específicos, lugares específicos. É tudo uma questão de manter a rotina, porque criança precisa de rotina para tudo, inclusive uma rotina alimentar. A gente escuta muito nessa faixa etária aí dos 3 a 4, 5 anos, enfim, que eles acabam ficando seletivos e, enfim, um brócolis eles não comem de jeito nenhum. É válido você camuflar a comida, vou misturar esse legume, essa verdura, porque eu acho que a grande maioria das mães acaba nesse estado de não é o legume e a verdura que eles não querem comer. Vale essa camuflagem ou não? Então, assim, na minha opinião profissional, a camuflagem é o último passo, assim, é a última opção que você vai ter. Até porque, assim como qualquer adulto, além da seletividade, a gente tem a preferência alimentar. Sim. E é a partir da infância que essa preferência alimentar é instalada. Então, assim, muitas pessoas, mesmo na fase adulta, como você falou, brócolis, não gostam de brócolis. Só que, assim, a natureza é perfeita. Então, o brócolis não vai ser o único alimento que vai ter aqueles nutrientes. Então, você pode substituir, não tem problema. Só que durante essa fase da infância, é preciso você ficar insistindo. A criança tem que ser exposta constantemente a todos os alimentos. Porque não vai ser nem na primeira nem na segunda vez que ela vai decidir eu não gosto de brócolis. Ou ela vai conseguir associar o brócolis, o cheiro do brócolis, a cor do brócolis com o gosto do brócolis. Então ela precisa ser constantemente exposta a todos os alimentos. Para então ela conseguir formar a preferência alimentar dela. Vai chegar um determinado momento, ela vai falar assim, brócolis, eu sei que eu já comi, eu sei o gosto do brócolis, eu sei o cheiro do brócolis, mas eu não quero brócolis, eu não gosto do brócolis.
Isso é normal e isso acontece o tempo todo, não só com brócolis, como qualquer alimento. Só que até a criança atingir esse grau de maturidade de entender que ela não gosta, é preciso ser exposta. Sim, mas esse exposta que tu fala é, por exemplo, no almoço, todos os dias na casa da família, digamos que eles almoçam em casa, vai ter ali uns legumes variados na mesa. Exatamente. A exposição que você fala é ter ali ofertado. Ter a ali criança... e você oferecer à criança. Olha, hoje temos brócolis, cenoura, vagem, vamos provar um pouquinho? Coloca no prato. Ela pode não encostar no brócolis, mas vai ter a opção dela comer no prato dela já servido. Exatamente. Essa é a grande questão. Até porque criança, como eu falei antes, é curiosa. Se ela tem a exposição, se ela vê aquilo, todo dia vai ter um negócio diferente no prato dela, vez ou outra ela vai provar. Nem que seja colocar e cuspir, não tem problema, mas ela tem que ter essa exposição constante, exatamente. Stephanie, tem alguma dica para você, digamos assim, instigar na criança a curiosidade e querer provar? Por que eu falo isso? Porque as crianças, elas são assim, elas olham, não quero provar, mas prova para você ver o gosto que tem. Não quer nem provar, sabe? Então eles já têm uma relutância com a aparência. Parece que é verde, acabou tudo. Se é verde, não vale nada. E eu queria saber da tua parte, existe algum truquezinho, alguma mágica, poção, o que for? Mágica não existe, mas o que existe é, a criança aprende muito pela experiência, assim, ela tá vendo os pais, o irmão, alguém da família comendo aquilo. Isso já vai instigando essa curiosidade na criança. Agora, se você como pai não come, você já tá dando um exemplo de que, minha mãe não come, meu pai não come, por que eu vou comer, entendeu? Então, a criança aprende muito por esse exemplo. Então, ela sendo exposta para um hábito alimentar familiar saudável, ela vai desenvolver essa curiosidade e provavelmente, sim, ela vai querer provar. Uma hora vai ceder. Uma hora vai. Mas tem que cuidar para não ser insistente na palavra, assim, porque senão acaba transformando as refeições familiares num momento assim, de tortura para a família inteira. É aquela luta, não, você vai ter que comer o brócolis, vai comer a cenoura, não, sabe? E a criança ela já vai ficar nervosa. E assim como qualquer adulto, criança não gosta de comer nervoso. Você não gosta de comer nervosa, ela não gosta, porque isso já gera um estresse muito grande. Então ela tem que ver a refeição como algo comum. É uma coisa que acontece todo dia, as pessoas conversam, as pessoas comem. E assim funciona. Se ela já for pra mesa, tipo, relutante, meu Deus, hoje eu vou ter que comer o quê? Vamos fazer o experimentar não sei o quê? Ela vai transformar a refeição da família num momento de tortura familiar para todo mundo. Então tem que ir gradativo e insistente, mas assim, sem apelar, entendeu? Sem ser aquela insistência apelativa que a criança vai sofrer. Ela não pode enxergar o momento de refeição como uma tortura, em hipótese alguma. Tá, Stephanie. E em relação aos legumes e as verduras, eles necessariamente precisam comer legumes e verduras nessa idade? Ou não? A gente pode ficar um pouco menos despreocupadas se eles não estiverem se alimentando desses alimentos? No mundo ideal, sim. Todo mundo deveria comer vegetais, verduras, 5 cores no prato, aquela coisa assim. Só que assim, claro que existe criança que vai lutar e não vai comer. Como eu falei antes, a natureza é muito perfeita. Então a gente consegue identificar as vitaminas e minerais de cada vegetal pela cor. Então às vezes a criança não come brócolis, mas ela vai conseguir comer espinafre. Às vezes não come espinafre nem brócolis, vai conseguir comer uma couve. Ou às vezes ela não come cenoura, vai conseguir comer abóbora, entendeu? Esses alimentos de cores semelhantes, eles têm a composição nutricional semelhante também. Porém, em caso de não comer de jeito nenhum, o que dá para fazer é conseguir fortificar outros alimentos. Por exemplo, arroz. Você pode cozinhar o seu arroz num caldo de legumes super rico, colocar bastante variedade de legumes e fazer o arroz com esse caldo de legumes. Ou fazer uma carne de panela, usar esse caldo e ir utilizando assim. E daí a criança que já está um pouco mais velha, que já come bolo, você pode colocar alguns vegetais, tipo uma nega maluca com abobrinha, que ela vai ficar disfarçada, vai ter o gosto, aí entra a camuflagem, mas entra uma camuflagem numa parte de fortificação.
Mas é que tem um entendeu? caso que Pra a criança você não comeu nada, enriquecer né? os alimentos, Ela exatamente. está com essa falta. Mas assim, era ideal, o ideal é que ela soubesse, olha, essa brócolis. nega maluca tem um negócio diferente, isso aqui é assim. Às vezes até pode instigar ela a querer experimentar fora da nega maluca, entendeu? Mas assim, são estratégias que é o último caso, né? Claro, você tem que ir tentando, insistindo, daquele jeito que eu falei. É a rotina que talvez vá fazer ela conseguir comer ou não. E tu já falou, então, bom, a questão agora da camuflagem pode dessa forma, Exatamente, né? como último recurso, Mas, sim. no último recurso, essa seria a minha pergunta no sentido assim, elas não, tem alguns que não comem, são seletivos ao extremo. Não, eu só vou comer, a gente escuta muito assim nessa faixa etária dos 4 anos, eu só como massinha, macarrão. Sim. E aí a criança, e é puro, sem absolutamente nada. E aquilo ali é almoço e janta e segue naquilo ali. Então a gente pode usar essa dica que tu falou, Sim, cozinhar alguma coisa nessa água, né, colocar legumes e verduras para essa criança ter esse nutriente. Agora, digamos que vamos criar uma hipótese que essa criança sentou na mesa e ela se recusa a comer. Se recusa a comer. O almoço está todo ali, está variado da casa. Hoje eu não vou comer. A gente deixa essa criança sem almoçar ou não? A gente faz alguma coisa, já ali vi que não se faz outra refeição para essa criança. Exatamente. Né? Isso Mas não então faz, ela levanta e fica sem almoçar? Então, em primeiro lugar, o que criança gosta de fazer, como eu falei antes, é de testar. Criança está sempre testando limites. Adultos também, a gente sabe que deu certo hoje, vamos tentar. Criança começa a desenvolver essa personalidade testadora na infância. Então, assim, o que é válido é fazer negociações. Só que os cuidadores têm que entender que para você fazer uma negociação de alimento, você não pode trocar o arroz e feijão por uma mamadeira, nem o arroz e feijão por um pedaço de bolo. A gente tem que pegar alimentos equivalentes. Beleza, você não quer comer arroz e feijão? Então você vai comer macarrão com carne. Você não quer comer carne de boi hoje? Então você vai comer peixe, vai comer frango. Sempre alimentos equivalentes. Se a criança não quer a opção que você ofereceu, você vai falar, olha, então, agora é a hora do almoço, na hora do almoço todo mundo senta na mesa e come. Você não quer comer? Tudo bem, mas você não vai pegar o seu videogame, você vai sentar e esperar todo mundo acabar de comer. Você tem certeza que você não está com fome? E oferecer, deixar aquele prato de comida. Claro, daqui 1 hora, se a criança não comeu, ela vai querer comer alguma coisa. De novo, da parte dos pais, oferecer um alimento saudável. Porque se ele não comeu, daqui 1 hora ele vai sentir fome. Se você der um pedaço de bolo, fizer um leite com chocolate, ele vai aceitar e vai matar a fome, entendeu? É nessa hora da insistência. Como eu falei, criança está sempre forçando o limite. Sim. Se você cede, ele vai querer mais um pouco. E assim, é difícil, com certeza, mas assim, educação infantil é uma coisa difícil, né? E a parte de alimentação está inserida na educação. Então, assim, é uma batalha por dia. Stephanie, vamos lá. Tudo bem. Daí a criança come os legumes na forma que eles vêm, natural, sem camuflagem, sem nada, mas só diante de celular. Quer dizer, ele não tá vendo. Tá lá olhando a telinha e comendo tudo. É válido. É válido. Não estamos falando propaganda de margarina, mundo perfeito. Nós estamos falando porque a criança tem que comer realmente e é um método, talvez não tão certo, correto, mas não deixa de ser um método que funciona. Então, como eu falei antes a respeito do brócolis, identificar a cor do brócolis, a textura, o cheiro, fazer a associação de todos os sentidos relacionados àquele alimento, é durante a infância que a gente consegue formar. Por exemplo, agora você falar, eu acabei de ver um morango para vender no sinal. Todo mundo vai conseguir sentir o cheiro do morango, lembrar do gosto do morango, fazer toda essa associação. Essa associação a gente aprende a fazer na infância, só que a gente só aprende a fazer isso quando você olha para o alimento, você sabe o nome daquele alimento, você coloca na boca, experimenta, e isso repetidas vezes. Então você está construindo a sua memória alimentar. Se você come na frente de qualquer tipo, você está lendo um livro, você está com videogame, está assistindo TV, qualquer coisa você vai interromper esse processo de aprendizado.
Então, a criança está comendo, mas ela podia estar comendo qualquer coisa. Ela só está enchendo a barriga. Ela não está tendo sinal hormonal de saciedade, ela não está percebendo que ela está ficando cheia. E tem muito estudo que realmente comprova isso, que crianças adultos também, que comem assistindo TV, mexendo no celular, fazendo qualquer outra atividade que não seja comer, tem mais tendência à obesidade, porque a pessoa vai comer muito mais do que ela comeria. É a mesma coisa você pegar um pacote de bolacha aqui e começar a assistir uma TV ou um filme. Você vai comer o pacote de bolacha inteiro sem perceber. Em outro lado, você poderia pegar esse mesmo pacote de bolacha e prestar atenção no que você está comendo, você vai comer umas 3, 4 bolachas e já vai cansar, entendeu? Então, por isso que a utilização de tecnologia como distração para a criança comer é negativo, tanto instantaneamente como a longo prazo. Eu vou te fazer uma perguntinha já para a gente encerrar também. Qualidade e quantidade para uma criança, existe isso? Existe. Tanto assim, se você for lembrar assim, ai, meu filho de 1 a 2 anos, meu Deus, como ele comia, dava uma pratada de papinha de banana, depois eu dava uma papa salgada, ele comia. Por quê? Entre o primeiro ano de vida e o segundo da criança, tem um gasto de energia muito maior, porque ela está crescendo muito, ela está células multiplicando demais. Já a partir dos 2 anos até os 4 anos, você vai ver que até o crescimento do seu filho vai diminuindo. Ele não tem aquele assim de mês em mês do pediatra que cresceu um monte. A necessidade energética da criança realmente tem uma queda brusca. Então, realmente ela não vai comer uma pratada igual ela comia antes. Não vai diminuir. Então, assim, é muito melhor você oferecer um prato rico em nutrientes, que ele coma em pouca quantidade, do que você oferecer uma pratada de macarrão e você ficar, sabe, satisfeita. Ai, nossa, meu filho come. Exatamente. Esse pelo menos comer um pratão nessa fase, não é. Porque assim, ela vai começar a gastar muita energia quando ela estiver lá com 6, 7 anos de novo, que ela tá naquele estirão de crescimento de novo, gasta mais energia porque faz mais atividades na escola. Mas assim, como a criança está construindo aquela parte da saciedade, ela vai saber que tanto que vai encher a barriga, que tanto que ela vai ficar satisfeita. Então não precisa ficar, meu Deus, come mais uma colherada, não, raspa o prato. Criança, até isso é muito importante que não seja feito para não estragar esse conceito de saciedade, que dali para frente ela pode desenvolver uma obesidade porque não sabe o seu próprio fim, o seu limite, exatamente. Então, um prato com diversidade nutricional é muito melhor do que um prato cheio. Então tá bom. A gente finaliza por aqui. Agradeço mais uma vez a presença. Muito obrigada pelo convite. Siga a gente nas redes sociais e até a próxima.